O consumo de carne bovina pelo brasileiro deve recuar ainda mais em 2022. O mercado interno não absorve a produção de carne e a cotação da arroba no mercado físico sente a pressão, mesmo na entre-safra. A composição dos preços do segundo semestre no mercado pecuário DBO, que começa agora. O boi China, que chegou a ser vendido por R$ 330 na Praça São Paulo no finalzinho de junho, recuou para R$ 320 essa semana. Já seria um impacto relacionado à previsão de um crescimento menor da economia chinesa? Ainda assim, as exportações ajudam a contrapor a balança do baixíssimo consumo interno. O consumo de carne por brasileiro deve recuar ainda mais, 1,5 kg a menos na comparação com 2021. A menor oferta de animais acabados na entre-safra ainda não trouxe a reação esperada na cotação da arroba, como historicamente acontece nesse período. E tem um dado curioso: os frigoríficos estão com escalas de abates para 12 dias em média. É a maior média já registrada para o mês de julho. E sobre esse assunto eu converso com o Victório Amoroso Neto, ele é economista e analista de mercado pecuário da Datagro. Vitório, muito obrigado pela sua presença. O que explica escalas tão alongadas nessa época do ano, justamente no início da entre-safra, quando a gente esperava um abate menor de animais, uma oferta menor de animais? Olá a todos. Um dos fundamentos que ajudam a explicar esse movimento é que o pecuarista se viu numa situação onde ele não consegue carregar esse animal nesse período de seca no pasto e ele precisa direcionar isso para o abate. Isso acaba reforçando o alongamento da escala por parte da indústria frigorífica. Qual era a média das escalas nesse mesmo período do ano passado? Qual que é a média hoje, de acordo com o levantamento feito por vocês? E o que explica isso? Em relação ao ano passado, a escala média se encontrava entre 6 e 7 dias corridos, tá? Pegando esse primeiro semestre de 2021. Nesse primeiro semestre de 2022, nós já nos encontramos uma escala em torno de 10 a 12 dias corridos. Na Praça Base São Paulo, chegamos aí no fechamento da semana passada em 15 dias corridos, 14 dias corridos. Isso reforça um maior conforto por parte da indústria frigorífica em realizar a programação de abate, tendo em vista aquele movimento que o pecuarista fez da desmama, da estação de monta agora, que aumentou a oferta de animal terminado para o mercado, e também essa segunda quinzena agora, onde você tem um menor escoamento em relação ao consumo da população brasileira. Na segunda quinzena de todo mês, você tem um menor consumo em relação à primeira quinzena. Isso explica esse movimento do preço que a gente enxerga hoje no curto prazo. Você acredita que a gente vai ter um maior abate de fêmeas, esse percentual crescente aí que já foi registrado esse ano, não só por causa da estação de monta? Qual que é a tendência daqui para frente? Como é que esse descarte de fêmeas vai refletir na formação dos preços? Esse descarte de fêmea, a gente já acredita e já é concreto, tá? A gente, em relação ao ano de 2021, a gente teve um aumento, na média, a nível Brasil, de 5,5 pontos percentuais, o que pode retratar um momento do ciclo pecuário em que a gente vive, né? Você tem um incentivo do preço do bezerro, mais uma vez mencionando que no início do ano a gente estava em R$3.000 por bezerro, na Praça Base São Paulo, em junho chegou a 2.600, agora está em 2.700, então a gente recuperou R$100, mas tem uma perca aí de 10%, o que incentiva o pecuarista a descartar esse animal para o abate. E aquela reação no preço da arroba que todo mundo esperava por causa da entre-safra, como é que a gente vai ver então os preços subirem? Tendo em vista que sazonalmente o mercado externo aumenta o volume de embarcações da proteína bovina brasileira para a China, por exemplo, você pega nos últimos 4 anos, o segundo semestre sempre performa melhor do que o primeiro semestre, então isso é um fator positivo para o preço da arroba. E no mercado interno também o consumo tende a aumentar, tendo em vista os feriados que tem no fim de ano agora, as festas que acabam sendo ocorrendo e as pessoas acabam promovendo mais churrasco, consumindo mais carne, além do 13º que também ajuda numa injeção monetária na base da economia. Isso são os pontos positivos que a gente enxerga para o segundo semestre. Porém, no curto prazo, hoje, a gente está nesse mercado estável em torno de 305, 308, com uma programação de abate, com uma escala favorecendo a indústria frigorífica. Quando a gente fala em exportação,
A notícia de uma desaceleração lá da economia chinesa já impactou automaticamente no valor do boi China. Né? A gente chegou a cotar 330 em São Paulo, 325 na média, e essa semana abrindo os negócios a 320. Você acredita que ainda assim a China é uma potencial compradora? Esse preço para exportação vai se manter? Pode aumentar? Pode se fortalecer? Ou vai ter uma queda como a gente viu agora? Acredito que a China continua performando bem as exportações com o Brasil, essa relação comercial. Hoje a China é responsável por 58%, se pegar o acumulado do ano, ela é responsável por 58% do total dos embarques do Brasil. Se você pega uma análise mais de curto prazo, a terceira semana e a segunda semana, os preços são iguais e o volume embarcado foi maior. Ou seja, embora os preços se mantiveram em torno de 6,6 mil toneladas de carne bovina sendo exportada, você teve um aumento no volume representativo. Hoje, até o primeiro semestre, a China foi responsável pelo volume de 540 mil toneladas. Se você compara com o primeiro semestre de 2021, houve um aumento de 200 mil toneladas, ou seja, tem um apetite do gigante asiático com relação à proteína nacional nossa. Mas por que o preço caiu agora? Isso quer dizer o quê? Que a China está estudando melhor quais compras fazer, com preço um pouco menor, e suprindo a sua demanda interna. Então, você vê que o volume permanece constante, permanece bom, performando bem, porém, o preço caiu um pouco. Isso em virtude, lógico, da lei de oferta e demanda. Se você tem um pouco mais de oferta de animal sendo exportado, você reduz um pouco esse preço a ser negociado. E você acredita numa retomada desse valor, especificamente do boi China? Para o segundo semestre, não agora nesse curto prazo de 15 dias, mas em setembro, outubro e novembro, eu acredito que esse valor possa sim recuperar cerca de R$10 por arroba, podendo atingir 330. A gente tem novilhas negociadas aqui dentro do aplicativo que são registradas a R$330 por arroba. Novilhas pesadas, 15 arroba acima. Então já tem negócios que concretizam esse cenário. Quem não tem boi China vai ver navios nesse segundo semestre? Quem não tem, não é quem não vai ver navios, mas ele vai acabar vendendo o seu animal terminado com um preço inferior. Isso é um fato, tá? Isso é um fato que a gente vem constatando aqui dentro do aplicativo, e mais uma vez eu reforço, você pecuarista e você indústria, colabore com as suas informações para a gente poder trazer dados fidedignos que retratem a realidade do mercado, e o que está acontecendo hoje, né? O pecuarista, ele acaba sendo incentivado pelo preço do mercado internacional, por meio desse incentivo, ele acaba intensificando seu sistema de produção. Esse é um caminho sem volta na pecuária brasileira. Vitório, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Obrigado, até a próxima. E você pode participar do Mercado Pecuário DBO. Siga a gente no Instagram, o endereço é @portal_DBO. Ou então mande sua mensagem pelo WhatsApp, o DDD é 11 96793 5819. Muito obrigado pela sua presença, a gente se encontra na semana que vem.